Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 26 de março de 2020, mais uma vez, eu e João Gabriel, estamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Terça-feira, nós não fizemos o programa em virtude de algumas adaptações em relação à pandemia que está acontecendo aí Brasil afora, aliás, mundo afora, né? E hoje nós estamos aqui mais uma vez ao vivo, trazendo as informações, o que acontece no dia a dia de Poços de Caldas e atualizando a população, os nossos amigos, sobre o que está acontecendo em relação a esse problema do coronavírus. Boa noite, João. Prazer imenso mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Albert. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. De fato, como o Albert disse aqui, terça-feira a gente não fez o programa porque a gente estava se adaptando aí, né, Albert? Essa questão aí de isolamento, né? É muito complicado, né, trabalhar dessa forma. O Jornal da Cidade, desde quinta-feira passada, ele está fechado, né, fazendo atendimento remoto, né, só por WhatsApp e telefone fixo e por e-mail também. Então é complicado, né, são dias difíceis, né, que a gente está enfrentando, né, e como eu falei no programa de quinta-feira passada, o diferencial nosso aqui no Pautando é que a gente vai repercutir o impacto do coronavírus em Poços de Caldas, né, porque a gente tem uma overdose de notícias sobre coronavírus sobre todos os locais do mundo, né, então a gente está fazendo um programa mais específico, né, que é o nosso foco, que é Poços de Caldas. Ontem, João, nós acompanhamos aí algumas pesquisas que foram divulgadas nos meios de comunicação e os espaços mais confiáveis por parte da população são os jornais e a própria televisão, deixando o WhatsApp, Facebook bem abaixo dos números apresentados pelo Datafolha. Você viu? Claro, foi uma pesquisa muito interessante que o Datafolha divulgou, né? Eu fiquei até orgulhoso, né? Porque a gente faz aqui o jornal impresso com maior dificuldade, né? São ainda mais vários hoje, né, desafios, né? Em épocas de mídias alternativas, né? O desafio atual é o coronavírus, né? E a gente já faz aí também uma integração do jornal impresso com o jornal digital, com o site, com redes sociais. Então, essa pesquisa do Datafolha apontou que os veículos de comunicação tradicionais, jornal e TV, são os veículos de mais confiabilidade e credibilidade na cobertura do coronavírus. Né? Sem dúvida. Isso aí foi muito importante para a gente, porque respalda, né, todo esse trabalho que a gente faz aqui. O Jornal da Cidade circula há 32 anos, né? O Jornal dos Negócios, que também é um produto do Jornal da Cidade, também há 32 anos, completou inclusive agora dia 6 de março, né, 32 anos de circulação, e a gente fica feliz por esse reconhecimento, né? E como o Albert falou, o Facebook e o WhatsApp estão em último lugar. Você viu, né? Que diferença, né? Com apenas 1 e 12% de confiabilidade. O que você atribui esses números do WhatsApp, principalmente, e do Facebook, serem tão baixos assim, João? É a onda de fake news que acontece em ambos? Principalmente a onda de fake news. Eu ontem até participei do programa do Silas Lafayette lá na Master Web Rádio, né, o Boca Boa, e ele me fez essa mesma pergunta. Eu disse para ele que a diferença principal é a seguinte: nesses veículos aí de mídia tradicional, tipo rádio, TV, jornal, quem faz o conteúdo são jornalistas. No Facebook e no WhatsApp, quem produz o conteúdo é o cidadão comum. Sem dúvida. Então, ele produz o conteúdo de acordo com o que ele acha, né? E o que ele acha que é certo. E o que ele acha que é certo, necessariamente não é o correto. Né? A gente sabe que você vai fazer uma notícia no jornal que você tem que apurar, você tem que checar, você tem que ver qual foi a fonte. E às vezes hoje em dia, Albert, as pessoas, todo mundo tem um telefone celular na mão, né? Então a pessoa sai na rua, faz uma foto, posta no Facebook, né? A opinião dela. Então, com certeza. Necessariamente isso aí não quer dizer que seja verdade. Então é por isso que é baixa, né, a confiabilidade, né? Tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E em cima disso, João, e o grupo Poços hoje amanhã, eu também me preservo muito em relação às postagens. Todas as postagens que eu pessoalmente faço, geralmente no período da manhã e agora um pouco mais em virtude desse problema do Covid-19, a gente procura se respaldar o máximo possível para não trazer uma inverdade para os nossos internautas, que isso aí é muito perigoso, né, João? Com certeza, né? A gente tem que saber a procedência da informação antes de divulgar, né? Porque senão você gera aí realmente uma questão aí de pânico, de histeria coletiva, né? Principalmente agora com essa questão aí do coronavírus, né? E em cima do que você está falando, a confiabilidade de jornalistas, João, eu acho que, vindo para o campo local, em relação ao que vem acontecendo, eu acho que está faltando um pouco de direção de arte dos jornalistas poços-caldenses que atuam dentro da prefeitura. Respeito a todos os jornalistas que ali trabalham, conheço vários deles,
mas, infelizmente, o prefeito está muito mal assessorado no que tange às informações do que acontece em Poços de Caldas. Se essa administração estivesse respaldado da forma que está na divulgação, como eles estão fazendo, do coronavírus pela Secretaria de Saúde, com certeza essa administração não estaria enfrentando sérios problemas aí em relação à divulgação daquilo que fizeram. Essa semana mesmo, ontem, inauguraram a Rua José Bernardo, uma obra de mais de R$1,5 milhão de reais. Passei lá hoje pela manhã, ficou excelente, muito bonita. Parabéns à administração, parabéns ao Sérgio. Só que eu não vi divulgação nenhuma nos meios de comunicação, nas redes sociais, somente um post do prefeito falando sobre isso. Agora, são praticamente quase 10 jornalistas, sendo 6, 7 concursados, mais 3, 4 contratados pela atual administração. E não fazerem a direção de arte de uma administração é muito ruim, né, João? Eu acho que se a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura fosse tão prestativa, né, em ocasiões anteriores a essa do coronavírus, possivelmente aí a imagem do prefeito estaria bem melhor. Sem dúvida. A gente já falou várias vezes aqui, Albert, que acontece determinados tipos de problema aqui em Poços, que a prefeitura simplesmente não fala nada a respeito, não dá nenhum tipo de satisfação. Então, a partir do momento que ela não dá satisfação, ela dá margem à pessoa fazer qualquer tipo de conclusão. Com certeza. Né? A gente tem que elogiar o trabalho que está sendo desenvolvido pela SECOM aqui durante essa pandemia de coronavírus, porque todas as demandas estão sendo respondidas, está se dando satisfação, está se agindo rápido, e eu acho que a população está muito bem informada através desses canais oficiais que a prefeitura está fazendo. Mas, antes do coronavírus acontecer, a gente via que não era o caso. Eu até me lembro de uma situação aqui que a gente repercutiu recentemente aqui no Pautano, Albert, foi sobre a questão dos 6 meses sem funcionamento do teleférico. Né? Sim. Completou-se 6 meses no dia 5 de março. Ninguém falou nada oficialmente. Ninguém falou porque parou, porque está parado. Porque parou, nada. Por quê? Como diz a música, né? Então, assim, dá margem a gente tirar qualquer tipo de conclusão a respeito disso. Né? Então, assim, eu acho que a prefeitura, ainda que a pessoa não concorde com a argumentação, ela deve, né, dar algum tipo de satisfação. E hoje, João, em épocas de redes sociais, se você tem perto de 10 profissionais trabalhando nessa área, você tem que ter pelo menos um só antenado o que acontece nas redes sociais para municiar o prefeito o que vem acontecendo e responder os internautas. Porque é o que você falou, o simples fato de não responder aquilo que foi levantado gera dúvidas na cabeça da população. Exatamente, gera dúvida, e é o que eu estou te falando, Albert. Você está falando aí de 10 jornalistas, é uma estrutura maior do que de todos os veículos de comunicação que atuam em Poços de Caldas. Poços de Caldas, né? Hoje. Verdade. A maior estrutura jornalística que tem hoje no município é a da prefeitura, isso só da prefeitura, tem ainda as assessorias DME, DEMAI, né? Então assim, você vê que é uma estrutura muito grande. Né? E Rádio Libertas ainda. Rádio Libertas. Né? Então, assim, é a maior estrutura jornalística que tem no município. E a gente vê que o resultado, às vezes, deixa a desejar. Mas, nesse momento, a gente admite, reconhece e elogia que está sendo muito bem feito o trabalho. Com certeza. Vamos às matérias do Jornal da Cidade, João? Vamos lá, a matéria de ontem, quarta-feira, do Jornal da Cidade, foi a seguinte, aí repercutindo realmente a questão dos casos, né? Casos monitorados em Poços sobem e agora registram 69 pacientes. Hoje a prefeitura mudou, né? Hoje, na verdade, ontem. Né? Ela mudou a nomenclatura e ela passou a fazer outro tipo de levantamento. Agora, segundo a prefeitura, com base nos números oficiais da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Inclusive lá no boletim epidemiológico colocado, João, se você perceber, você foi o único que percebeu, não havia percebido também, lá no rodapé, antes vinha Secretaria Municipal de Saúde, agora vem a Secretaria de Estado da Saúde. Eles estão fazendo os números iguais do Estado. Até anteontem nós tínhamos 69 casos, se não me engano. Caiu para 47. Mas por quê? Porque eles estão utilizando, igual você colocou, os números oficiais do Estado de Minas Gerais. Aí gera aquelas especulações, né, Albert? Mas para que fazer isso? Só esperasse chegar ao número de 69 e apresentasse os números oficiais do Estado. E não diminuir da forma que eles diminuíram, que gerou dúvida na cabeça mas talvez faltou simplesmente acrescentar essa informação. Sem dúvida. Que os números são oficiais do Estado. Ou seja, não são números oficiais do município, né? Porque é muito fácil, né, Albert, a gente pegar e levantar os números do município. Agora você imagina o Estado, ele está levantando 853 municípios, né? É muita coisa. Por exemplo, um assunto aí que deu muita margem à dúvida aí foram a questão dos casos descartados. Sim. Até no boletim de terça-feira, haviam dois casos descartados. Ontem era um só. Continua sendo 2 descartados. Só que esse segundo ainda não chegou no sistema. No computador do Estado. Possivelmente, em breve, nos próximos dias, vai constar 2 casos descartados. Né?
Então, as pessoas às vezes precisam entender também esse detalhe, né? A prefeitura, ela está padronizando, né, o discurso, né? Ela está padronizando com o que a Secretaria de Estado está divulgando, né? Porque senão, você imagina, cada município divulga de uma forma. Virou bagunça. Caso suspeito, caso monitorado, caso investigação. Às vezes é difícil, né, para a pessoa entender o que significa cada uma dessas situações, né? Caso monitorado, até para quem estiver nos assistindo, são pessoas que têm ali o quadro do coronavírus, mas ainda não atenderam todos os requisitos do protocolo para ser considerado um paciente de coronavírus. Caso em investigação, são pacientes que já houve a coleta de material para ser encaminhado ali para a FUNED para atestar realmente se tem ou não tem o coronavírus. Em relação ao coronavírus, João, eu tenho algumas coisas a falar e em cima disso eu queria salientar também, antes de você falar a próxima matéria do jornal, que hoje chegaram 4.200 vacinas em Poços de Caldas. A partir de amanhã, às 8 horas da manhã, as 25 salas de vacinação em Poços de Caldas atenderão aos idosos acima de 60 anos e levem seus pais, seus avós, seus bisavós para vacinar. O drive-thru, que foi um sucesso, pena que tinha poucas doses, acontecerá só semana que vem, novamente na rodoviária. Então, uma informação que hoje à tarde nós colhemos junto ao Comitê Gestor do Covid-19 e trazendo aqui para os internautas que a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, podem levar seus entes queridos para vacinarem acima de 60 anos. Robert, eu acho que essa iniciativa aí do drive-thru foi muito legal. Legal, né? Bacana. Foi boa, foi 1000 casos, mas eu vou fazer uma pequena consideração, até não é uma crítica não. Quem foi beneficiado nesse momento do drive-thru foram idosos de maior poder aquisitivo. Com certeza. Né? Porque você tem que ter um carro, né? Você ir. Você não vai de Uber tomar vacina, não vai de Uber lá, né? não tem jeito. Então, assim, é um carro próprio ou carro de algum parente. Então, assim, foram pessoas mais bem preparadas financeiramente. Né? E eu, inclusive, Albert, eu até recomendo que o idoso que tiver condição financeira, que espere aí a vacina aí nos planos de saúde. Serão 20 e poucos mil vacinas em Poços de Caldas. Vamos deixar essas vacinas inicialmente para a população mais idosa de baixa renda, né? Que não tem condição de ter um plano de saúde e muito menos ainda tomar uma vacina. Então eu acho assim que por uma questão assim de humanidade, né? Vamos deixar primeiro esse pessoal que não tem condição de tomar vacina e depois, evidentemente, se sobrar, aí esses idosos que têm melhores condições financeiras podem realmente ir no posto de saúde, porque a vacina é para todos, não tem restrição, né? A questão financeira. Mas eu acho que assim, por uma questão de bom senso e de humanidade, é preferível deixar esse pessoal que tem menos condição financeira se imunizar primeiro. Mas eu acho que esse negócio do drive-thru justamente seguraram em virtude disso, viu, João? Vão dar oportunidade para as pessoas mais necessitadas procurarem os postos de saúde e a partir do momento que estiver sobrando, aí eles vão fazer o drive-thru novamente. Exatamente, eu acho que tem que priorizar realmente as pessoas que não têm condição. É inédito, né, João? Primeira vez em Poços de Caldas que acontece isso. A primeira vez em Poços de Caldas. Parabenizar a Secretaria de Saúde, né? Que está acontecendo em outras grandes cidades aqui do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro está acontecendo. É uma iniciativa muito legal. Eu só faço essa ressalva, né? Porque a gente sabe, né, Albert, que segunda-feira lotou o negócio, né? Tinha filas ali virando quase que no estádio municipal, né? Então você vê, é todo mundo que tem carro ali. Ô, João, e a gente tem que enaltecer o trabalho de algumas pessoas. Eu quero aqui aproveitar o espaço do Pautando para parabenizar o trabalho do Rafael Maria, secretário de Defesa Social de Poços de Caldas, a Fernanda Soares, do qual nós já tivemos alguns problemas ao longo dos 3 anos nas redes sociais, mas ela está prestando um excelente trabalho. E também mais uma pessoa que me foge a memória aqui. Daqui a pouco você lembra e fala. Eu vou lembrar aqui, vou falar que são pessoas que estão dando todo o suporte para que as pessoas fiquem bem informadas através das redes sociais. O Flávio de Lima Silva. Quero parabenizar o Flávio de Lima Silva, uma pessoa também que é da cidade, é uma pessoa que está antenado. Tudo que eu pergunto para ele demora um pouquinho, mas ele responde. Então são 3 pessoas. Quero parabenizar Rafael Maria, a Fernanda Soares, o Flávio de Lima Silva, e não deixando de cumprimentar todos que trabalham na área de saúde. Mas são pessoas que a gente tem uma proximidade muito grande e em momento algum nos nega as informações aí para trazer para a população. Pois é, né, Albert? Nesse momento aí que a gente vê que o coronavírus causa um impacto financeiro em todo mundo, né? Acho que não tem uma pessoa que não eu te falei no meu caso, né, João, como é que tá, né? Exatamente, o Albert mexe com venda de refrigerante, ele afeta as vendas, completamente. Né? O próprio Jornal da Cidade está sendo afetado nesse momento, que a gente não consegue vender o jornal nas bancas físicas. As bancas estão fechadas, né? A gente está disponibilizando o jornal simplesmente ali na banca virtual do Jornal da Cidade. Inclusive, até vou repassar uma novidade aqui, a partir de amanhã, sexta-feira, o Jornal dos Negócios
ele vai circular de forma digital, porque a gente não consegue vender nas bancas, e ele vai ser disponibilizado gratuitamente no site do Jornal da Cidade. Quem quiser também solicitar pelo WhatsApp é 35 99173 4224. Pode solicitar pelo WhatsApp que a gente vai enviar, vai estar disponível também na banca virtual no site do jornal. E nesse período aí de pandemia do corona, né, Albert, a gente infelizmente vai ter que trabalhar dessa forma, porque as bancas não abrem para vender o jornal. Agora, só reforçando que o assinante da versão impressa do Jornal da Cidade continua recebendo normalmente o Jornal dos Negócios. Mais alguma matéria? Tem várias matérias. Você quer dar uma pausa aí, a gente volta? Vamos sim. Vamos chamar um breve intervalo. Tá. Nós retornaremos dentro de instantes e com isso nós vamos falar sobre as matérias, as notinhas do Pautando e mais alguns agradecimentos aqui nesses dias. É já, retornamos. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos, além das notinhas do Pautando, algumas matérias fundamentais apresentadas pelo Jornal da Cidade nesses 2 dias. Só para a gente completar a edição de quarta-feira que a gente estava falando no bloco anterior, Albert, uma notícia muito importante aqui é que a ANEEL determinou, né, a suspensão do corte de energia elétrica por 90 dias em todas as distribuidoras do Brasil, evidentemente que se inclui aí a DMI, a distribuição. Então isso aí, pelo menos é um alento, principalmente aí para profissionais, né, Albert, que depende ali da venda direta ali para manter o sustento. Inclusive hoje, Albert, muito interessante, uma pessoa estava me dizendo que tem muita gente que tem aluno matriculado em escola particular, tá? Cancelando as matrículas, tentando migrar para a escola pública ou escolas mais baratas, porque o pai e a mãe são autônomos, né, e não conseguem trabalhar e produzir, né, e gerar receita. Para poder pagar a escola para os filhos. É muito complicado essa situação. Por isso que eu disse assim, a economia vai ser afetada, né, João? Nós sabemos disso. Mas o povo brasileiro é forte, o povo brasileiro é aguerrido e tenho certeza que o mais rápido possível nós vamos restabelecer a economia do país, porque não podemos deixar da forma que está, né, João? Exatamente. Edição de quinta-feira, tem várias notícias aqui do Jornal da Cidade, a gente pode ficar aqui vários, 1h30 falando, né, vários minutos falando aqui. Então, quem quiser, inclusive, fazer a assinatura do Jornal da Cidade vai receber essa atualização. Né? Também pelo WhatsApp que eu falei no bloco passado, 35 99173 4224, ou também é só entrar no site do Jornal da Cidade, dá para fazer a assinatura diretamente por lá, paga pelo PayPal, é rápido, prático e seguro, e ganha 2 ingressos para o cinema depois que o cinema reabrir, né? Na faixa, né? Na faixa, Quinta-feira, a gente vai estar repercutindo aqui essa mudança de metodologia. A Secretaria muda a metodologia e casos suspeitos passam a ser de 47. Foi o que a gente estava falando agora, né? Ali no bloco anterior. Talvez aí a quantidade de casos que a Secretaria de Estado de Saúde tem em relação ao posto de casos ainda não tem entrado menor todos do que os sistema. oficiais que nós temos aqui. Precisa ter compreensão e paciência, né? Que vai dar certo. Sim. Exatamente. Outra notícia legal também, Albert, Câmara Municipal, ela realizou hoje à tarde a primeira reunião remota da história do Legislativo, né, sobre o Covid-19. Ontem, inclusive, já teve uma reunião também que foi entre vereadores e alguns integrantes lá da Secretaria de Governo e também da Secretaria de Saúde. Foi o Celso Donato pelo Governo e o Flávio pela Saúde, né? Foi interessante para eles discutirem algumas medidas. Tem 4 vereadores aí que foram nomeados aí numa comissão que a Câmara instituiu para fazer o acompanhamento do Covid, é o Paulo Tadeu, a Cissa, o Lucas Arruda e o Gustavo Bonafé. São ações que estão sendo tomadas por parte do Legislativo junto com o Executivo em virtude desse problema do coronavírus. E outra, só para a gente concluir aqui as notícias, a Ouvidoria Municipal já recebeu 300 solicitações ali no aplicativo eOuve desde o início da pandemia. A maioria delas, viu, Albert, só te cortando, é sobre denúncias de estabelecimentos comerciais funcionando mesmo com a proibição do decreto. Ontem estive conversando com o Rafael e hoje pela manhã novamente, ele disse que ontem e hoje diminuíram as denúncias e as pessoas estão mais conscientes. É claro que hoje eu fiz uma postagem também no grupo Posto Hoje Amanhã, o serviço de delivery está liberado para as pessoas fazerem as vendas normais e vamos aguardar aí mais uns dias que eu tenho certeza que o comércio voltará e com isso vamos resolver os problemas nossos aí aos poucos. Todo mundo quer que reabra, né? Mas a gente tem que entender também a precaução que se tem, né? O problema, João, em relação a tudo isso, muita gente vai ser infectada.
eles querem diminuir a linha dos infectados para os atendimentos nos hospitais. Se a Itália, a Espanha tivesse se precavido, igual o Brasil está se precavendo hoje, com certeza lá nós não teríamos 700, 800 mortes diárias que estão acontecendo. E aqui no Brasil, os números estão começando a estabilizar e tem lugares que está até caindo. Então vamos torcer para que as instruções do Ministério da Saúde, do ministro muito consciente, que é o Mandetta, a gente tem visto as entrevistas dele, um ex-deputado federal, muito correto, muito calmo, sabe explicitar bem o que está acontecendo, e vamos aguardar que essa linha e essa curva não passe muito dos seus limites para que nós tenhamos aí a oportunidade de não termos aí muita gente infectada, né, João? Porque tem, segundo uma estimativa, aí, o pico, né, do corona seria agora no mês de abril, né? Entre ali dia 6 e dia 20, ali, mais ou menos, né? Seria aí uma estimativa de quando poderia o pico do lotar negócio, os hospitais nossos. Aí a gente sabe que os hospitais não têm estrutura, né, Albert, para Portugal tem 51 mundo, né? respiradores mecânicos só, João. 36 unidades de UTI na rede pública, é muito pouco. Como é que você consegue atender? São só 36 pessoas. Vamos lá, só 51 respiradores, só 51 pessoas. Então, se nós não nos precavermos, com certeza, e diminuir essa linha, com certeza nós vamos sair desse problema o mais breve possível. Só para completar essa informação, Albert, não sei se você viu ontem, um padre lá na Itália, prestou, né? Ele cedeu o respirador que ele estava utilizando para um paciente mais jovem e acabou morrendo. Né? Então você vê que mesmo em países ali do primeiro mundo, países europeus, não tem a quantidade suficiente. Né? Vamos às notícias do Pautando? Vamos às notícias do Pautando. Pautando de quarta-feira, bloqueio. Desde segunda-feira, 23, Poços de Caldas já está com acesso bloqueado para veículos de outras cidades, assim como outros municípios da região. Agora, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais elaboraram recomendação conjunta para que os prefeitos da região de Pouso Alegre suspendam o fechamento dos acessos em suas cidades. Nesse caso em específico aqui, porque tem atuação ali do Ministério Público Federal ali naquela região ali, né? de Pouso Alegre. Então, eles estão pedindo para se liberar os acessos. É uma questão complicada, porque, segundo consta, os municípios não têm autonomia para determinar o fechamento e abertura de vias. Né? Então, essa competência aí cabe ao governo federal, então por isso que o Ministério Público está solicitando o desbloqueio. Não é que o Ministério Público está querendo ser irresponsável e liberando tudo. É simplesmente eles estão fazendo o que prevê a própria legislação. Né, Albert? Com certeza. Próxima notinha é vacinação 1. As vacinas contra a influenza se esgotaram rapidamente em 2 dias de vacinação em Poços de Caldas. Cerca de 6.200 pessoas foram imunizadas, o que corresponde a pouco mais de 1/4 do público da cidade para esse tipo de público. 20 e poucas mil pessoas que serão imunizadas. Isso aí. É uma boa iniciativa da Prefeitura, o drive-thru no terminal rodoviário, também utilizado em outras cidades, atraiu uma fila extensa de veículos. A gente está repercutindo aqui a questão do drive-thru que aconteceu segunda-feira lá na rodoviária, que foi aquele sucesso de público. Vacinação 2. O problema é que as vacinas acabaram diante da grande demanda e agora é preciso esperar a chegada de novas doses. A Prefeitura sinalizou que a procura foi muito além da expectativa. A vacina contra a influenza não protege contra o coronavírus. Conforme nós falamos aqui, em nota, né, colocamos que a Prefeitura já está em posse de 4.200 doses, cedidas pelo Secretaria de Estado de Minas Gerais, e amanhã, a partir das 8 horas, nas 25 salas de vacinas, serão imunizados os idosos acima de 60 anos. Como a vacina de influenza não imuniza contra o corona, o objetivo de ter se antecipado essa vacinação foi para, evidentemente, descartar casos de corona que poderiam ser confundidos com o Covid-19, né? Com o coronavírus. Influenza sem confundido porque aí, por exemplo, com o Covid. Se um idoso chega ali numa unidade já ia ser um caso suspeito. Né? Se ele apresenta uma carteirinha que diz que ele já foi imunizado contra a influenza, é sinal de que ele não está com influenza, ele está com Covid. Covid, é verdade. Né? Então esse que foi o objetivo de se antecipar a vacinação. Evidentemente, como eu falei aqui, a vacina não funciona para o Covid, né? Então é mais para ajudar na melhora do diagnóstico, né? Você identificar com mais precisão um diagnóstico, ou é Covid ou influenza. Sem dúvida. Influenza, desculpe. A próxima notinha é fé. A imagem que mais chamou a atenção nessa semana na cidade foi a do Carlton Plaza, iluminando seus quartos para formar a palavra fé. A imagem foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais e se tornou um alento em tempos de quarentena e isolamento social. As fotos podem ser vistas nos perfis do Jornal da Cidade, no Facebook, no Instagram. A gente postou lá, teve bacana, muita repercussão. Né, João? Muito bonito. Foi muito bem bolado aquilo lá. Uma ideia muito inteligente e essa imagem repercutiu aí Brasil afora, do Carlton Plaza ter feito essa alusão aí à palavra fé
para todos os brasileiros, principalmente pós-caldense. É isso aí. A última notinha do Pautando é DEMAI. O DEMAI fez um apelo ontem à população para que utilize água somente para as necessidades essenciais. A autarquia considera que a água é essencial para garantir a higiene das pessoas, a fim de combater o coronavírus. Por isso, pede que a população evite lavar casas, carros e calçadas. Nada mais justo, né, João? Lavar carro, calçada. A gente sabe que ficar dentro de casa preso não é fácil. Ainda bem que hoje nós temos as redes sociais, temos as televisões aí via cabo, temos Netflix, internet, enfim, YouTube. Então isso ajuda muito. Mas usar a água em benefício de lavar automóvel, vamos evitar para poder sobrar para a população utilizar na asepsia das mãos e do seu corpo inteiro. Né, só lembrando que, segundo as autoridades sanitárias, água e sabão têm o mesmo efeito que o álcool em gel de 70%. Com certeza. Então, se você não quando achou bem utilizado, vender, né? É verdade. Né? Pode lavar a mão aí com água e sabão que faz o mesmo efeito. E só falando em DEMAI, Albert, uma notícia importante, o DEMAI comprou uma bomba de água. Até que enfim, graças a Deus. Comprou uma bomba de água nova aí. Bom, parabéns ao DEMAI. Foi instalado, agora tem que fazer o teste. Então agora são 4 bombas, né, João? São 4 bombas. Então agora aquilo que eu falava, quem tinha 3 tinha 2, quem tinha 2 tem 1. Agora quem tem 4 agora tem 3. Agora tem 4 tem 3, né? Mas tá bom, já é uma situação que a gente tem que parabenizar. Mas poderia já ter acontecido isso há muito mais tempo. Com certeza, né, João? Muito mais tempo. Já poderia ter sido feito aí para... A gente ficou aí recentemente aí no mês de fevereiro com uma semana praticamente 6, 7 dias sem água ali na zona leste da cidade. Agora o Pautando quinta-feira. Hoje, né, João? Hoje, quinta-feira, primeira notinha. Primeira vez, né? Eu estou repercutindo um assunto que eu acabei de falar aqui. Pela primeira vez em sua história, a Câmara Municipal está adotando o sistema de reuniões de forma remota, por conta da pandemia de coronavírus. Na terça-feira, já ocorreu uma reunião remota entre o secretário Celso Donato, né, do Governo e Comunicação Social, e Flávio Tony de Lima e Silva, adjunto de Saúde, e mais os vereadores, né? Hoje, mais uma reunião foi realizada, né, entre os vereadores da Comissão de Acompanhamento do Covid-19 em Poços. Atuação. A vereadora Cissô Pipra, que é integrante dessa comissão, vem se mantendo atuante mesmo com a restrição de funcionamento da Câmara. Ela tem feito publicações em suas redes sociais com informações importantes sobre a pandemia e tem também atuado junto ao Executivo para propor ações e demais contribuições para conter o avanço da pandemia. Cissa criou também um gabinete digital, onde disponibiliza seu telefone e e-mail para que a população possa entrar em contato. Aí posso completar? Pode, vai lá. Só um complemento, que Cissa vem recebendo inúmeros questionamentos sobre o assunto e de imediato repassa e cobra do Executivo soluções. Agora uma interessante, Albert, Uma delas é quanto à falta de equipamento de proteção individual para os servidores públicos que estão na linha de frente da pandemia. Na UPA e nos PSFs, a grande reclamação é a falta de luvas e máscaras. Isso ocorre também no CACOM, disse a vereadora. Né? A atuação de Cissa rendeu elogios de servidores e secretários municipais. Na última segunda-feira eu fiz uma postagem a respeito disso, em virtude de algumas solicitações de enfermeiros, auxiliares que trabalham nos PSFs, dizendo da precariedade em relação à prefeitura na cessão de máscaras, álcool gel, para os seus profissionais envolvidos diretamente no dia a dia do problema do coronavírus. Isso a gente sabe que é um trabalho permanente da Cissa, temos que parabenizá-la em relação a tudo isso, e também parabenizar o Gustavo Bonafé, que tem feito também um trabalho bacana nas redes sociais, informando as pessoas em relação ao que está acontecendo. Isso mostra que, em época de redes sociais, estão usando corretamente. Em relação aos vereadores, segunda-feira, João, se tudo correr bem, eu vou estar protocolando uma petição, um requerimento dentro da Câmara Municipal, solicitando do senhor presidente Carlos Roberto Vieira Costa, e trarei aos nossos amigos na terça-feira aqui no Pautando e nos grupos das redes sociais do Posto Hoje e Amanhã, como ficará em relação aos descontos dos 3 vereadores que foram viajar e tiveram que ficar de quarentena. Então são 14 dias que terão que ser descontados dos vereadores que foram viajar e mais o dia onde eles foram, 2, 3 dias que eles foram, em virtude de já estar, desde o dia 12 de março, a OMS falando para não se viajar e 3 vereadores usaram desse artifício em benefício de viagens particulares. Então eu vou estar protocolando e espero que a Câmara Municipal tome as providências, o presidente tome essa providência, porque nós vamos bater forte em relação a isso, porque o povo de Poços de Caldas não pode pagar a indeficiência por parte dos 3 vereadores que viajaram em época de pandemia da doença em nosso município. Foi uma falta de prudência, né? Completamente. Outra coisa, deficiência, né? Não, prudência, desculpa. Prudência, né? Palavra certa. Foi imprudente totalmente essa iniciativa deles, né? Um foi viajar em lua de mel, o outro foi fazer uma viagem lá
para o Rio de Janeiro para visitar algum parente. E o outro lá foi num evento religioso ali da Não, igreja. E inclusive o religioso, né, João? Chegou com um ônibus com 50 pessoas, não avisou as autoridades sanitárias competentes. Se nós não dessemos alarme em respeito a um áudio que eu havia recebido de um morador ao lado da igreja, ali na rua Mário de Paiva, a Secretaria de Saúde não teria ido atrás desse pessoal. Encaminhei o Flávio de Lima e Silva, ele prontamente encaminhou os agentes até as pessoas, até a igreja, para saber onde estavam esses 50 membros que chegaram de Camboriú, que é uma região que estava com 48 casos suspeitos naquele momento. Então, muita imprudência por parte do pastor Wilson Silva e os outros dois, igual você falou, que foram viajar, né, João? É isso aí. A última notinha do Pautando de quinta-feira é redução de salários. O prefeito Sérgio Azevedo concedeu entrevista ontem na TV Plan e admitiu que poderá haver redução salarial para servidores municipais por conta da pandemia. Agora, aspas aí do Sérgio. Com certeza teremos que fazer uma redução salarial. Pode ser que seja para todos os servidores, agravada para os que foram liberados, disse o prefeito. Sérgio se baseia em uma proposta de 20% de redução da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados para servidores de todo o Brasil. João, vamos ser sinceros. Em relação a isso, inclusive hoje pela manhã eu fiz uma postagem e centenas de servidores entraram chateados com essa postura do senhor Sérgio Azevedo. E ele está usando esse subterfúgio. É claro que a receita vai cair, nós sabemos disso. Só que os repasses do Fundeb não caíram, os repasses do FPM, em que pese está sendo retidos pelo Ministério da Fazenda em virtude de não pagar as suas contribuições, já está acontecendo. Então ele está usando esses artifícios para tentar minimizar o problema da folha de pagamento. Só que é aquilo que eu coloquei na postagem. Hoje nós temos aí 500 servidores que representam quase 60% de uma folha de pagamento de 18 milhões de reais. Agora, você prejudicar aquele senhorzinho que varre a rua, que ganha R$ 1.200, R$ 1.300 por mês, auxiliar de serviços públicos que ganha R$ 1.100, o auxiliar administrativo, muitas vezes, que ganha R$ 1.700, perder 20% de um salário é muita coisa, Sérgio. Isso aí representa o que de comer colocar na mesa da sua casa. Então pense bem, corte na própria carne, igual eu coloquei cedo, vocês têm 25 engenheiros, do qual você faz parte, que só conforme a ineficiência administrativa do seu governo nesses 3 anos e 3 meses. Não tente tirar em cima daqueles aquilo que você ofereceu, que foram quase 16% de aumento ao longo desse período. As pessoas que ganham até 3 salários mínimos, 2,5 salários, não deveria jamais você falar isso. E da forma que você colocou, você está gerando um pânico na cabeça dessas pessoas, que muitos, João, estão com seus salários comprometidos, sabe com o quê? Com dinheiro de bancos, empréstimo consignado. E aí, você tirando 20%, eles não vão dar conta de colocar comida dentro de casa. Ah, mas tem um vale alimentação de R$ 485. Mas não dá. Nós sabemos que hoje o alimento está muito caro. Então, se você tirar esses 20%, a população de servidores em Poços de Caldas vão ser prejudicados. Agora, se você falar, vou cortar de quem ganha acima de 10 mil ou acima de 5 mil, aí já é um caso diferente. Vamos escalonar 5, 10, 15, 20, 30%, mas não das pessoas que ganham menos. Porque essas pessoas, Sérgio, são pessoas que necessitam. Você não teve o desprazer de necessitar de colocar dentro da sua casa com salários poucos. Você teve a grata satisfação da sua família ou formá-lo como engenheiro civil e hoje você recebe 28 como prefeito e se tivesse como engenheiro estaria recebendo na casa de 22, 23. Então pense bem, porque isso pode ser uma atitude que depois vai trazer uma lacuna muito ruim para os servidores de Poços de Caldas. O Albert tem toda a razão. Com certeza não dá para você descontar 20% de quem ganha um salário mínimo. É até uma desumanidade, né, vamos dizer assim, né, Albert? Agora, a gente sabe que a prefeitura paga salários irreais, né, para vários servidores. Completamente. E as horas extras que até agora ninguém trouxe nada, João? Ninguém trouxe uma resposta contundente daquilo que foi pago. 27 para um, 37 para outro, 28 para outro. É um absurdo, né, João? A gente sabe, a gente já cansou de falar aqui que a prefeitura paga salários irreais que, em comparação com a iniciativa privada, não jamais pagaria. Né? Nunca se vai achar na iniciativa privada quem ganha salário desse tipo. De forma alguma. Se é que vai ter algum tipo de redução salarial, teria que ser uma coisa mais escalonada. Sem né, dúvida. Quem ganha mais vai ter um corte maior, quem ganha menos
um corte menor. Ou até nada, né, João? Porque quem ganha até R$2.000 seria o ideal, né? Hoje já está bem comprometido. Né, eu João? acho que, como o Albert falou, de R$5.000 para baixo, acho que não deveria haver o corte. E quem ganha acima disso aí... Tudo bem, né? Aí as pessoas vão voltar ao salário de 2016. Vão perder todos os benefícios ganhos. Vai ter condições de sobreviver melhor. Sem dúvida. Né? Eu acho que nesse ponto você tem toda a razão. Salário de 20 mil é inadmissível na prefeitura, servidor público ganhando 20 mil, 15 mil, 30 mil, não que pode. A gente sabe que não tem. Dá conta, né, João? Não tem quem consiga irreal, pagar. Né? Então, assim, não dá também, como o Albert falou muito bem aqui, querer cortar os salários para atingir lei de responsabilidade fiscal ou ganhar um fôlego ali nas finanças, né? Mas também penalizando outra parte dos servidores que ganha salário mínimo, né, Albert? Com certeza. Estamos chegando ao final do nosso programa, João. Suas considerações finais? Chegamos ao final do nosso programa. Lembrando que a coluna Pautando circula todo dia no jornal, de terça a sexta no formato digital, aos finais de semana digital mais impresso. Como eu falei anteriormente, o Jornal dos Negócios, a partir de amanhã, sexta-feira, ele vai circular de forma digital, disponível gratuitamente no site do Jornal da Cidade, ali na nossa banca virtual. É só entrar e fazer o download. Quem quiser fazer a solicitação pelo WhatsApp é 35 99173 4224. Lembrando que a assinatura do Jornal da Cidade também para você que quiser saber todo o noticiário sobre o coronavírus está disponível. É apenas R$30 o trimestre, é muito barato e ganha 2 ingressos para o cinema depois que acabar a pandemia, né? E hoje, né, João? Muita gente deve estar nos assistindo, muitos pela primeira vez. E nós, eu e o João, fazemos o programa somente sozinho, ao vivo, não temos conta de dar as respostas dos comentários. Aqueles que quiserem deixar os comentários na nossa página aí do Jornal da Cidade, no grupo Posto Hoje Amanhã, pode deixar. Na próxima terça-feira nós traremos aqui ao vivo para vocês, responderemos caso necessário. Sim. Após o programa, porque não dá tempo em virtude da quantidade de matérias, notinhas que nós trazemos para vocês. Quero deixar aqui um grande abraço, meu muito obrigado e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais um Pautando. A versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.